Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vou pegar vocês hoje de surpresa. Não é uma live combinada, não a divulguei, mas estava aí pensando em umas questões e resolvi gravar essa live aqui de surpresa. Quem estiver vendo, seja bem-vindo. Só quero fazer uma partilha de alguns pontos que eu tô vendo que está sendo bem importante. Como vai ficar salvo essa live aqui no IGTV, depois vocês podem ver, assistir também, compartilhar. Mas qual é o meu objetivo com essa live? Olha que bacana, sejam bem-vindos, gente. Tô pegando vocês de surpresa, não tá combinada essa live. Resolvi partilhar, tava pensando agora e teve um tempinho aqui, e quero partilhar umas coisas com vocês. Quem estiver aí, dá um ok, se tá me escutando, se tá o áudio e o som aí tá sendo bom, estão me vendo bem, só para me dar um feedback aí, um ok, tá bom? Não é uma live combinada, é uma partilha, vou até fixar aqui para quem entrar para ver, uma partilha, uma live sobre uma partilha entre mães. Tá bom? É só uma partilhazinha de uns pontos que eu quero colocar para vocês. Tem chegado muitas perguntas pra gente, tanto aí no nosso box, como na caixinha, como no nosso direct, nas nossas redes também. Perguntas assim até já bem batidas para nós, para quem não sabe, às vezes é novo aqui no nosso perfil, né? Tem muitos chegando novos aqui, sejam bem-vindos. E o que é que fazem sempre as mesmas perguntas, não que sempre as mesmas perguntas, mas são as mesmas dúvidas, né? Sobre homeschooling, sobre rotina, planejamento. Então, quero fazer essa partilha aqui entre mães, entre mamães. Pessoal, só me dão um ok, só se vocês estão escutando. Ok, tá ótimo, bacana. Então tá, vamos lá. Vou partilhar uns pontozinhos aí, vou deixar aí aberto se vocês quiserem comentar alguma coisa, mas eu não vou prestar muita atenção porque senão eu me perco aqui olhando vocês. Só para partilhar algumas questões importantes que eu vejo do homeschooling, né? Então, para quem é novo aqui no nosso perfil, nós já fazemos homeschooling há mais de 7 anos. Então, nós conhecemos o homeschooling no ano de 2013, né? Isso são aí mais de 7 anos. Nós fazemos homeschooling com todos os nossos filhos, são 5 filhos agora, né? Mas na época a gente iniciou com 3, né? Que era o Igor, a Kiara e o Thomas, né? O Thomas era bebezinho. O único que foi à escola foi o nosso filho mais velho, é o Igor. Ele tem hoje 13 anos. E na época, quando a gente iniciou o homeschooling, ele tinha 8. Então, ficamos naquele processo de tirá-lo da escola. Bom, então, a maioria deve saber, a gente partilha aí nas nossas redes. Esse Instagram aqui, nós temos há 1 ano e meio, não chega a dar 2 anos de Instagram, nós partilhávamos no Facebook e também tínhamos criado um blog. Agora o nosso blog está bem desativado, assim, não deu mais para atualizá-los, já estamos com outras ideias do blog lá, mas para quem quiser ver, tem lá, blog Educando para o Céu, tem coisas umas partilhas antigas lá, de 2016, 2017. Então, esse levante do homeschooling no Brasil, principalmente, começou de uns 2, 3 anos para cá, assim, né? Então, quando nós iniciamos o homeschooling, era bem escasso de famílias. Nós não conhecíamos ninguém pessoalmente, conhecemos a partir das redes sociais mesmo, das buscas na internet, uma família aqui, uma família ali, mas sempre muito longe. Então, tinham poucas partilhas na época. Se eu não me engano, a única que tinha, assim, partilhando algo era a família Badi, ali da Camila Badi, eu acho que a Jéssica Hellman, do Vias Clássicas, mas era isso, assim. Então, era bem escasso, não tínhamos essa variedade de materiais e partilhas, como nós temos hoje aí com as redes sociais, principalmente com o Instagram, que tem tantas mães que fazem seus materiaizinhos e partilham e ajudam outras mães.
Então, chega perguntas do tipo assim, vocês têm apostilas? Vocês têm materiais? Como que vocês fazem? Como é a organização do planejamento? Sempre com aquela mentalidade muito escola, né? Muito escolar. E é o que a gente sempre fala para as famílias, né? Que o primeiro ponto de iniciar o homeschooling, né? De fazer a educação domiciliar, é tirar a escola da cabeça, assim, tirar a escola da sua mentalidade, né? Eu sei que é difícil, muitos de nós fomos acostumados a isso, e até porque a escola e todo esse envolvimento é muito cultural, né? Já está impregnado em nós, a criança ir para a escola. Então, os pais têm muito essa mentalidade, quando iniciam o homeschooling, de trazer a escola para dentro de casa. Então, fica aquela questão de querer livros e apostilas e ter materiais prontos e querem colocar muitas coisas para as crianças, né? Às vezes até sobrecarregá-las, né? Achando que tem que ser uma montoeira de coisas e tal. De todos esses anos que a gente faz homeschooling, a gente vai amadurecendo, a gente vai crescendo, graças a Deus a gente vai evoluindo. Eu tô fazendo uma partilha aqui, tá, gente? Então, não quero me colocar aqui como melhor ou como especialista, não. Como uma mãe que tem lutado, que tem se dedicado, tem buscado pro melhor para os meus filhos, pro melhor que eu vejo para eles, né? E dessas partilhas que surgiu o Educando para o Céu. O Educando para o Céu foi o nosso ponto principal do que era realmente educar. A gente tinha como mente, primeiro ponto, educar bem os nossos filhos para Deus. Esse é o primeiro ponto. Agora, a consequência ali das matérias, né, português, matemática, isso veio depois, né, mas o intuito principal e primordial, assim, é educar nossos filhos bem para Deus. Então, claro que nós sabemos de toda a responsabilidade que é quando a gente faz essa opção pelo homeschooling, né? Então, de que nós somos os responsáveis pela formação deles, né? Então, os pais estão ali se dedicando com as matérias, com organização, com planejamento. E eu vejo que muitas mães, elas têm essa ilusão, muitas vezes, né? Claro, da falta da experiência mesmo, e por ter essa mentalidade ainda muito escolar, que um material pronto vai solucionar todos os problemas, né? Vai comprar algo pronto ali e vai ter tudo certinho e vai dar tudo certo, como fossem contos de fadas, né? Como se o homeschooling, agora eu vejo às vezes mães falando, mas é tudo lindo que vocês fazem e tal. Claro que nenhuma mãe vai ficar aqui partilhando coisas que não vai edificar alguém, né? Mas não é um conto de fadas, não é algo lindo, maravilhoso, que vai dar tudo certo e perfeito todos os dias, né? E muitas mães têm essa preocupação de dar conta. Eu sempre escuto essa palavra, né? Como você dá conta? Mas, Patrícia, você tem 5 filhos, você é doula, você é presidente de uma associação, como que você dá conta da casa, das crianças, e como você dá conta de organizar os planejamentos, né? Tipo, sempre com aquela visão de dar conta como se fosse algo tudo lindo e perfeito, né? E que não exigisse tanto esforço. Claro que é a realidade de cada um, né? Eu vou partilhar aqui a minha realidade, a minha vivência. Mas eu digo para as mães, não existe essa questão de dar conta, é questão de prioridades, é questão de organização, é questão de saber o que você quer para sua vida. Né? O primeiro ponto é saber o que você quer para os seus filhos. Por que fazer homeschooling? Né? Por que você quer fazer homeschooling? Por que você decidiu fazer homeschooling? É porque agora você está vendo milhares de mães partilhando, ou porque está achando legal, porque acha bacana, ou como muitos estão dizendo que agora virou uma modinha do homeschooling, essas famílias famosinhas, essas famílias educadoras, que é moda tal, né? E eu digo assim, até falando nesse quesito, que não é moda. Homeschooling não é moda, é realmente para as famílias que querem sacrificar-se, porque é um sacrifício diário para você se autoeducar primeiramente. Primeiro ponto é os pais se autoeducarem, porque nós todos não tivemos uma boa formação, eu não tive uma boa formação, por isso que eu falei, eu não sou melhor do que ninguém de vocês. A única coisa que eu fiz foi me dedicar, me esforçar, batalhar,
E quando nós iniciamos, eu sempre comento isso, que nós somos uma família simples, vivemos da providência. Tem famílias que falam, ou pessoas que falam, ah, mas para fazer homeschooling precisa ser rico, precisa ter muito dinheiro, porque precisa comprar um monte de materiais. Então ficam nesses pontos, sabe? Então, eu vou pincelar, assim, bastante pontos aí para refletir com vocês, né? E a gente sempre fala, olha, nós não tínhamos nada, não conhecíamos ninguém, o único ponto que nós tínhamos era dedicação, determinação e amor aos nossos filhos para educá-los para Deus, porque a escola não ia contribuir com isso. E claro, toda a formação intelectual que era necessária, que nós vimos que era importante, que eles não teriam. E toda essa questão de doutrinação, que muitos de vocês já sabem, que já vivem e já buscam aí o estudo de vocês, e principalmente porque nós vimos que nós pais, com o amor que nós temos para os nossos filhos, nós íamos conseguir nos dar o melhor, né? E era o melhor para os nossos filhos. Muitas mães às vezes falam, mas eu tenho medo de iniciar o homeschooling, tenho medo desse não dar conta, né, tal. Mas eu rebato esse sentido falando assim, você não tem medo de deixar seus filhos numa má escola? Você não tem medo de deixar seus filhos numa sala de aula com professores que são totalmente depravados, ou professores que não são dedicados, ou professores sei lá o quê? Você não tem medo de deixar seus filhos num ambiente que eles possam se perder? Eu acho que tem que voltar essa pergunta, sabe? No sentido de que o que você espera da sua família, o que você quer dos seus filhos. E isso que norteou a nossa vida, né? O que eu espero para meus filhos é o céu, é o melhor para eles. Eu não quero a perca da alma deles e não quero perca dele, que eles se percam pelo caminho. E o melhor que nós vimos foi fazer o homeschooling, foi educar nossos filhos em casa. Mas isso não quis dizer que não exigiu de sacrifício nosso. Como eu falei, nós somos uma família super simples. Quem nos conhece pessoalmente ou quem nos conhece aí pelas redes, já teve contato conosco, nós sempre fazemos o possível para conversar, para responder mensagens à medida do possível, né? Sempre acolhemos famílias na nossa casa, visitamos famílias, e nessa partilha todo mundo vê que nós não estamos aqui brincando de escolinha em casa, de brincar, de educar nossos filhos, ou que nós queremos ser uma família famosinha aí da internet, que quer ficar induzindo outras famílias a fazer homeschooling para ganhar dinheiro, principalmente, que a gente já escutou isso. Então isso é muito sério, nós não estamos brincando, nós estamos lidando com a alma dos nossos filhos. E aqui nós temos 5. E o que nós queremos para os nossos, eu não quero que as outras famílias também passem ou sofram. Não, então, o que eu quero de melhor para os meus, eu também desejo melhor para a família de vocês, a famílias que nos acompanham, que fazem o nosso programa de estudos, que já usaram o nosso catecismo, que têm usado o nosso catecismo infantil, que vão adquirindo nossas questões, que vêm conversar conosco. O mesmo sentimento que eu tenho é que aquela, como que eu posso dizer, de que essa família também se encontre, beba dessa alegria, beba desse entusiasmo, como nós bebemos, né? Como nós vivemos aqui dentro da nossa casa, onde que nós vemos o amor das crianças pelos livros, pela leitura, pelo estudo, pelas coisas de Deus, principalmente por buscar a santidade, e nossa família busca e luta isso diariamente. Só que nós não somos perfeitos, né? Eu sei que às vezes mostra ali a Kiara, o Igor, a nossa família aqui, e a gente partilha o máximo da beleza possível, assim, mas é tão limitado, é tão pouquinho, que se vocês pudessem partilhar aqui na nossa casa, no nosso dia, vir aqui tomar um café, vocês iam ver que existe muito mais, é muito mais do que a gente transparece aqui nas nossas redes sociais, aí no Instagram, nossas coisas. Então, e eu quero mostrar para vocês que é possível educar, sim, é possível você não ter muitos materiais, é possível você começar com pequenas coisas, na simplicidade, mas é com foco, com determinação, com amparo da sabedoria divina, e principalmente para as mães eu falo isso. Busquem a Deus em primeiro lugar, que as coisas venham em acréscimo. Busquem a Deus em primeiro lugar, isso na providência divina.
Como eu falei, repito, gente, nós somos simples, não tínhamos muito materiais, não tinha impressora, não tinha livros, eu buscava na biblioteca, eu comprei em sebos, eu já postei isso dos cadernos, fazendo cadernos para as crianças, só que o que acontece? Nós tínhamos determinação, organização, prioridade. A prioridade é nossos filhos e a prioridade é levá-los para Deus. E quando a gente coloca isso como prioridade, que é buscar a Deus em primeiro lugar, as coisas vão vindo em acréscimo. Deus vai provendo, porque a gente está agindo pela verdade, agindo pelo bem. As pessoas que também estão agindo pelo bem, elas chegam até nós, elas vêm até nós, elas oferecem ajuda. Então ali foi crescendo o nosso homeschooling com a partilha e a vivência diária, e principalmente também com a nossa vivência familiar em oração. A busca de olhar primeiramente para a sua família, para a sua realidade. Muitas mães ficam aí olhando inúmeros Instagrams, inúmeras famílias, e conversa com uma mãe aqui, conversa com outra lá, às vezes fica mais perdida e mais confusa, porque está buscando só fora, só externo, só questões que possam trazer soluções rápidas, né? Porque nós vivemos nesse mundo imediatista rápido, onde que todo mundo quer as coisas para ontem, né? Eu quero que meu filho tenha um gosto para leitura, mas eu quero que seja da noite para o dia. Eu quero que meu filho leia tal livro, mas da noite para o dia. Eu não tenho tal questão, mas eu quero da noite para o dia. Mas fica muito nesses desejos desenfreados muitas vezes. Não no que realmente é importante, no que realmente é necessário. E quando eu falo com as mães, quando eu falo para as famílias, eu sempre falo, comece um passinho de cada vez. Determine, organize uma rotina da casa, da limpeza, de como que você vai tratar a roupa da sua casa, como que você vai tratar a limpeza da sua casa, como que você vai fazer com as crianças, e principalmente priorizem os filhos, priorizem as pessoas antes das coisas, antes de terem inúmeros livros, priorizem a alma. Priorizem conhecer os filhos de vocês, priorizem saber o que é importante para a sua família, qual é o seu chamado como família. Não fica aí se inspirando, eu sei que é bom, é legal, é bacana a gente olhar uma família, se inspirar, ver uma atividade, fazer igual, mas não fique buscando no sentido só externo, só ali buscando dos outros, tente criar você mesmo, a sua vivência. O nosso homeschooling engrenou e começou a fluir quando a gente colocou metas e a gente olhou para nossa família. Quando a gente olhou para nós, para dentro de nós, principalmente eu como mãe, olhei para dentro de mim e falou: que mãe que eu quero ser? Que esposa que eu sou? O que eu vou ser para os meus filhos? O que eu vou deixar de lembrança para eles? Então, tudo que nós fazemos no dia a dia é pensando em algo além, pensando na santidade, pensando no eterno. Então, se não deu certo alguma coisa do dia, daquele planejado, a casa que tem que organizar, tudo bem, amanhã tem outro dia, amanhã outro sol, amanhã a gente acorda, a gente tenta de novo, mas o que a gente prioriza realmente é amar. E eu sempre falo, amar a Deus, amar as situações, não ficar tentando buscar uma vida que não é a sua, tentar construir a sua vida, a sua realidade, olhar para a sua realidade em volta, onde que eu moro, onde que eu vivo, quais as questões que eu posso usar da minha cidade, da minha família, para crescer no homeschooling, porque o homeschooling é educar para a vida, é educar essas crianças para a vida, gente, é ensiná-las para a vida. Eu falo que é a escola da vida. Então, o simples fato, às vezes, de você estar lavando a louça com seu filho, fazendo um bolo, limpando a casa, isso tudo é ensinamento, gente. Isso tudo você pode ali extrair virtudes que são além dos livros, entende? São além das apostilas, são além de grandes materiais. Então, as famílias, às vezes, querem esse pronto como se fosse a solução, e muitas vezes a solução está num abraço, a solução está num olhar olhar olho a olho dos seus filhos, conhecer, vislumbrar aquela alma,
é a harmonia familiar entre marido e mulher, é o diálogo, é o cheiro, é o abraço, é o aperto, entende? Então, isso vai muito além do só de ficar nos livros. E o que nós construímos aqui dentro da nossa casa, a gente sempre fala, eu sempre falo para as crianças que aqui é o nosso condado, né? A gente vive aqui num sítio e realmente é mais retirado, é estrada de chão até chegar à nossa casa, é muitas árvores, a gente tem mais silêncio aqui. E a gente vive aqui no nosso condado, né? Então é a nossa toquinha. Só que o que que acontece? Aqui nós estamos como fossem blindados dessa atmosfera do mundo, das coisas rápidas, imediatas e coisas banais, fúteis, e aqui a gente consegue olhar a alma de cada um deles, assim, é aquela questão de conhecer o temperamento da criança, saber o que ela gosta, saber que eu conheço meu filho, e isso as mães vão compreender quando eu falo assim, ó, conheça seu filho, é olhar nos olhos e ver a alma dele lá dentro, lá no fundo, e dizer, esse é o meu filho, eu sei o que ele gosta, eu sei que ele vai ser alguém grande, é desejar e rezar junto, é chorar junto, é assistir um filme e partilhar. Então, assim, são coisas tão simples, gente, que formam a grandeza do teu homeschooling. Teu homeschooling, pensa assim, é meu, é minha vivência. É família única, é filhos únicos. Eu falo que eu tenho 5 filhos e esses 5 filhos são únicos. Um é diferente do outro, é cada um diferente do outro. E essa riqueza de partilhar o homeschooling, a família numerosa tem essa vantagem de ter toda essa dinâmica rápida e tantas coisas para fazer, porque nós não paramos, né? Desde o momento que a gente acorda, é um filho aqui, outro filho ali, uma atividade para fazer, é a casa, é o almoço. É sempre muito dinâmico as coisas numa família numerosa, é o bebê que chora, é o bebê que tem que dar mamar, é um que tem que tomar banho. Então, assim, é a vida acontecendo no dia a dia, na simplicidade, né? Então, não esperem ter aquelas coisas lindas, maravilhosas, aquelas questões grandiosas. Faça no simples do teu dia a dia. Realize coisas simples do teu dia a dia. Coloque mais significado, é isso assim, ó, colocar mais significado no teu dia a dia. O significado de vocês acordarem de manhã, o significado de vocês tomarem café juntos, de priorizarem a mesa do lar. A gente já fez uma postagem falando sobre os 3 questões importantes de um lar, né? Que é ali o crucifixo, a mesa, o berço, né? Onde tem um berço, onde tem uma vida, onde tem uma criança. Isso traz alegria, isso traz entusiasmo, isso traz motivação. A mesa, que é tão importante dentro de uma família. Eu fico triste às vezes que eu vejo famílias que não têm mesa ou não partilham a questão de sentar todos numa mesa. Isso é tão importante, você sentar, tomar café junto, se olharem, conversarem, partilhar as coisas na mesa, tomar café, ou almoçar, sentar, arrumar a mesa, terem todo esse ritual, é tão bacana, isso une, isso traz união, né? Então todo esse movimento que acontece dentro de uma família normal, comum, gente, nós somos uma família comum. Nós somos uma família normal, como qualquer outra. As crianças são crianças normais, como qualquer outras. Já fazia muito tempo que eu queria fazer essa partilha para dizer assim, ó, gente, nós somos simplesmente uma família comum. Uma família comum que luta como vocês, que se dedica como vocês, que acorda cedo, que dorme tarde, que tem roupa para lavar, que tem sujeira para limpar, que criança suja tem que limpar, tem que esfregar, tem fralda para trocar, porque às vezes eu vejo, nossa, mas vocês são tão lindos, é tão legal, tão bacana, mas como se às vezes nos vislumbrasse distante da realidade. E eu não sei se às vezes a gente transparece isso, mas que a gente pudesse quebrar essas barreiras. Se vocês quisessem partilhar mais, estarem mais próximos de nós, eu sempre chamo isso. Olha, manda mensagem, pode me chamar no privado, porque essa partilha eu acho muito rica. Eu gosto de conversar, eu gosto de partilhar, porque eu gosto de escutar o outro lado, escutar a outra família, analisar. Poxa, ela tem essa dificuldade, ou tentar entender, tentar ver, olha, ela vive em outra cidade, ela vive em outro país, ela tem uma outra realidade, e também enriquecer com a partilha daquela família, porque muitas famílias também me enriquecem, também outras partilhas de outras mães me enriquecem, porque eu vejo, olha que lindo,
olha que bacana, eu posso também fazer tal situação, posso ajudar, ou posso crescer aqui com as crianças, tantas partilhas que mães fazem de materiais e que também enriquece os meus filhos. Eu falo para as famílias que quem está iniciando no homeschooling, está vendo esse turbilhão de situações agora, nesses últimos tempos, e até essa situação que nós estamos vivendo agora de pandemia, que Deus é todo poderoso, né? E é perfeito em tudo que faz. Eu vejo que mesmo vivendo essa peste aí, essa questão, há males que vêm para o bem. Muitas famílias estão voltando a se encontrarem, gente, voltando a olharem para os seus filhos, a sentar junto, a partilhar, a simplesmente rir, enrolar no tapete, ter a questão de vislumbrar, maravilhar-se, encantar-se, fazer coisas tolinhas, deitar na grama, olhar o céu, ficar tentando encontrar bichinhos nas nuvens, assim, sabe? Coisas tão simples que envolvem grande amor. Esse grande amor entre famílias, entre pais, entre filhos, e essa dinâmica natural de um lar. Então, assim, quanto mais natural vocês forem, quanto mais simples, mais dedicados, mais vocês amar, mais as coisas vão fluir, mais o seu temperamento vai ser controlado. Eu falo para as mães, eu sou colérica, tem mãe que não acredita, mas você é tão doce, eu sou falando, mas vocês não sabem que eu tenho os meus defeitos também. Eu sou bem colérica, eu tenho que lutar contra a minha impaciência, eu tenho que lutar contra a ira, eu me pego muito na ira, porque eu tenho reflexo muito rápido, então eu vejo alguma coisa, eu já tenho que silenciar, e como a gente já falou, né, educação, teu nome é paciência, às vezes eu tenho que contar até 10, às vezes eu tenho que contar até 20, às vezes eu tenho que rezar uma Ave Maria, um Pai Nosso, às vezes eu tenho que virar as costas, porque assim, gente, normal, eu tenho que lutar contra os meus vícios também. E o bacana dessa questão dos temperamentos, de você, primeiramente, saber o seu esposo e tentar reconhecer nas crianças, é você vencer tudo isso com as virtudes. Por isso que a gente bate virtudes, leva seus filhos a lerem, buscar as virtudes, porque é as virtudes que vai mudar, é as virtudes que vai direcionar as crianças, as virtudes que vai direcionar a nossa vida, porque olha, tenho esse defeito, então eu tenho que combater esse defeito e eu tenho que fazer com as virtudes. Então, se eu tenho dificuldades em ter paciência, eu tenho que exercer a paciência ali, eu tenho que lutar para ter mais paciência, mas é aquela coisa, Deus não vai tirar. Ai, Senhor, dá-me paciência agora, eu vou ter tudo zen, tudo bem, tudo tranquilo. Não, Deus vai me dar mais oportunidade de exercer aquilo, de lutar para ter sim paciência. De momentos onde que eu tenho que ficar irritada, mas que eu possa me controlar. É o domínio das vontades, gente. É ensinar as crianças a também dominar suas vontades. É ter ordem no lar, com uma rotina, com uma disciplina, porque nós precisamos disso para vivermos bem. E nessa rotina, nessa disciplina do lar, ensinar as crianças, olha, nem tudo que você gosta, você pode fazer. Nem tudo que é legal, às vezes vai dar para fazer. Ou aquela criança que às vezes tá com preguiça, que não quer estudar, ou tá ali enrolando, e você conversar com ela e falar, a mamãe também não gosta de todo dia ela ter que lavar a louça, por exemplo, mas eu faço porque tem que ser feito. Alguém tem que fazer aquilo, senão outra pessoa não vai fazer. Ou um trabalho, eu tenho que fazer tal trabalho, porque senão outra pessoa não vai fazer, isso depende de mim. Isso é para mim, é para ajudar a nossa família. Então, assim, é uma simples partilha aqui com vocês, pessoal, para que vocês entendam que nós somos normais, né? Uma família simples e normal, e nós vivemos, sim, da providência de Deus. Esse ano nós temos vivendo, o Diego tem trabalhado em casa, então, assim, nós temos vivido, nosso lado financeiro mesmo, nós temos vivido da nossa ajuda e partilha com as famílias, com nossos cursos, com a venda dos nossos materiaizinhos. O Diego que tem feito uns trabalhozinhos dele em casa. Então, assim, por quê? Porque nós valorizamos o nosso lar, nós valorizamos o nosso condado aqui. Quem assistiu o Hobbit, quem assistiu o Senhor dos Anéis, sabe daquela questão dos hobbits ali, né? Da sua pequena casinha, tudo organizado ali, bonitinho, como gostamos do lar, gostamos de estar ali em casa, mas
valorizando tudo isso, valorizando as pequenas coisas, olhando com simplicidade, olhando com amor o fato de você ter que limpar de novo, ter que lavar de novo, ter que arrumar de novo, e isso ensinando as crianças nas virtudes. Eu acho que o principal ponto que envolve o homeschooling católico, envolve essa questão de educar nossos filhos para o céu, educar nossos filhos para Deus, é a catequese, gente. É a catequese no lar, porque ensinar as crianças, a amarem a Deus, os mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Poxa, se você ensinar seu filho a amar a Deus sobre todas as coisas, a cumprir e vivenciar os mandamentos de Deus, você vai estar educando um ser humano melhor já, entende? Então não fiquem focadas só em ter ali o material todo prontinho na mão. Claro que precisa sim, gente, precisa matemática, precisa português, a gente indica aí materiais no português, matemática, mas assim, ó, passem dos cadernos para a vida, passem daquele livro para a vida, não deixa só ali no papel, transpareça isso na vida do dia a dia, transforme o livro dos 3 mosqueteiros na vida, nas brincadeiras das crianças, no que tinha de virtudes ali, do heroísmo, de combater, de ser fiel, os outros livros, as histórias dos santos, olha que bacana ver a grandeza dos santos, o que eles viveram. E a gente, quando lê uma biografia de um santo, a gente vê que eles foram simples. Eles simplesmente cumpriram o que era determinado por Deus para aquela vida. Então, como mãe, o que eu quero ser como mãe, o que eu quero ser como esposa, o que eu quero ser para os meus filhos, o que eu quero passar para as outras pessoas, o que eu quero ser, entende? Então, assim, eu vejo que isso que nós temos que ensinar para os filhos, essa essência de ser humano, de valorizar o ser, gente. Esquece o ter. Nós já vivemos num mundo materialista, num mundo que só pensa em quem tem a melhor roupa, quem tem a melhor casa, quem tem o melhor carro, a trocar de carro todo ano, a trocar de coisa todo ano, a ter isso lindo, lindo, maravilhoso, e material, aí shopping, compra. E o ser? E a alma? Onde que tá? Onde que tá o serzinho daquela criança que está em formação? O que ela está sendo passado pelaquela criança no dia a dia? Porque a gente sabe que as crianças, elas aprendem pelos exemplos. Que exemplo você mãe, que exemplo você pai, que está passando para os seus filhos? No dia a dia, gente, todos os dias. Como você fala, como você se comporta, como você se senta na mesa, como você age com as outras pessoas, você age pela verdade, você é um bom amigo. Tudo isso as crianças estão observando diariamente. E é isso que vocês possam analisar, que o homeschooling, esse homeschooling católico, essa essência de ser católico, é muito mais, gente, vai além, muito além. Às vezes pequenas partilhas que a gente faz aí é para mostrar para vocês que vai muito além, gente, muito além. A educação domiciliar não é só ficar aquele momento de estudo. Vai muito além, entrar numa alma, é entrar no profundo, é formar um ser humano completo, como a gente fala, tem os tripés ali da educação física, educação moral, a educação espiritual, a educação onde que envolve toda aquela criança. Então não é só aquele momento de estudo da matemática, de história, de geografia, não. É a vida daquela criança. Por isso que os meus filhos acabam tendo gosto por ler, gosto por estudar, gostam, a gente não precisa ficar obrigando eles, porque a gente incutiu uma atmosfera aqui na nossa casa, onde que nós pais estudamos também, onde nós pais somos os exemplos, onde que eu leio, onde que eu sei da história, onde que eu fico buscando estudar também, onde que eu fico me formando. Porque muitas vezes eu erro, muitas vezes eu escrevo alguma coisa errada, eu não tive uma boa formação. Então eu preciso também buscar para mim essa autoeducação que é tão importante e que vai te moldando, vai te trazendo ser uma pessoa melhor. Então o homeschooling sempre vai ajudar muito mais os pais, porque eles vão se tornando uma versão melhor de si mesmos. A mãe vai se tornando uma versão melhor de si mesma, ela vai aderindo, vendo os seus defeitos, vai vendo que ela tem que melhorar. E isso que é importante, entende? A família está sendo melhor.
Então você tá ganhando. Então assim, não é o fato, ai, mas eu dou conta. Não, é o fato do que você fez naquele dia. Se não deu conta de lavar a louça, tudo bem, deixa a louça, material. Mas o que você fez, às vezes, naquele dia que foi uma pequena coisa? Um pequeno abraço, um pequeno beijo, um pequeno atenção no momento com a criança que valeu o dia. Então, deu conta sim, deu conta daquele dia, porque é um dia de cada vez. E um dia basta, amanhã é outro, outro dia é outro, e sempre algo novo. E não ficar pensando lá na frente, lá no futuro, mas quando eu tiver, quando meus filhos fizerem. Não, vivo hoje, planta a sementinha hoje. Planta a sementinha hoje, vai regando ela todo dia, deixa ela pegar o solzinho, rega, cuida, para que lá na frente você possa ter uma árvore forte, né? Formar nossas famílias fortes, formar nossas crianças fortes, um alicerce forte. Isso quer dizer colocá-las na rocha, fincar nossas crianças com raízes fortes. E isso vai muito além de livros, cadernos, apostilas e tudo isso que você sabe. Entende? Vocês estão entendendo, estão captando o que eu quero transmitir para vocês? Que vai muito, muito além do que só ficar ali na tabuada, na matemática, e que é uma formação muito mais humana, muito mais interior. E principalmente a questão das mães. Mães, foquem em ter um interior ordenado. Busquem a Deus na vida de vocês. Ordenem o interior. Porque vocês, com ordem interior, do seu interior, vai resplandecer, vai para o externo. Então, a questão externa vai refletir o que você é no interior. Então, como que você é no interior, mãe? Desordenada, bagunçada, não tem sentido, tá tudo fora do lugar? Então, para, senta, reza, suspira, ordena o seu interior, acalma o seu coração, faz um retiro interior, um retiro espiritual aí, você e Deus, onde que você foca um pouquinho mais no silêncio, deixa um pouquinho as redes de lado, foca num livro e busca o seu interior. Porque você vai ver que as coisas externas, os filhos, a casa, vai fluir, vai acontecer, mas um passo de cada vez. Organiza seu interior, que vai refletir no exterior, vai refletir na beleza externa, você vai ter mais amor ao falar, vai ter mais paciência, vai tratar o marido melhor, e assim vai fluindo, e assim você vai lutando no dia a dia, gente, tá bom? Desculpa aí o tempo, mas era uma partilha breve, simplesmente para conversar com vocês. Eu já tenho logo um bebê aí para dar de mamar. E era isso que eu queria mostrar um pouquinho para vocês e abrir um pouquinho do meu coração aí para partilhar com as mães, para falar para elas coragem, força, dedicação. Tudo que eu vivenciei e aprendi foi a partir dos livros que eu busquei, que eu fui atrás. Foram poucas famílias que eu tive contato no início, então algumas famílias assim que me deram alguma orientação, mas foram poucas, eu tive que correr tudo atrás sozinha. E não tinha tantas coisas que hoje vocês têm aí de bandeja, muitos materiais gratuitos, gente. Só com esses materiais que vocês têm aí gratuito, só com essa live, compartilhas que nós temos aqui no nosso perfil mesmo, nossa, vocês podem construir o seu homeschooling tão lindo, vocês podem construir a vivência familiar de vocês tão linda, tão grande. Olha a partilha de tantas mães guerreiras aí que estão aí partilhando das suas famílias, abrindo as portas das suas casas para partilhar aí, para abrir o coração para ajudar muitas mães. Então, foquem no lar de vocês. Não fiquem aí perdidas no externo. Entrem, fecha a porta da sua casa, olha para os seus filhos e olha para cada um deles nos olhos e pensa: o que eu vou fazer com essas crianças? O que eu quero que os meus filhos sejam? O que eu, mãe, vou construir neles no dia a dia? Vou criar uma filha que seja realmente uma verdadeira mulher, uma verdadeira dona de casa, uma boa mãe. Vou construir no meu filho um homem batalhador, um bom pai, um homem viril, que nós estamos precisando hoje de tantos homens que sejam corajosos, audaciosos, que sejam fiéis. Vai do reflexo do que eles tiveram em casa.
essa mulher vai ser reflexo do que ela teve da sua mãe em casa. Como que é o pai trata a mãe, a filha vai ver, vai ter uma visão de um homem. Como que a mãe trata o pai, aquele filho vai ter uma visão de mulher. Então, assim, esses pequenos detalhes que enriquecem, gente. Esses pequenos detalhes que vão construir a vida familiar de vocês. E ali você vai lutando dia após dia. Não vai ser um passe de mágica. Não vai acontecer tudo lindo, maravilhoso. Mas vai ser aquele dia bem feito, o outro dia bem feito. E ali, de dia em dia, você vai construindo o teu céu, vai construindo a tua vivência familiar e vai construindo teus filhos no teu dia a dia. Então, lutem, gente, se dediquem, peguem um livro, leiam até o final, rabisquem, estudem aquele livro, olhem outro livro, leia de novo, e assim você vai construindo pelos grandes exemplos. E a gente tem aí grandes santos de exemplo, nós temos grandes mães aí que deixaram um legado de grandes livros como exemplos, para os pais também. Não fiquem só cobrando os maridos também para ajudar, mas às vezes eles nem sabem no que tem a ajudar. Conversem com os maridos, sentem juntos, se olhem nos olhos, busquem uma partilha, um crescimento de vida. Isso vai enriquecer o lar de vocês e todos vão ganhar. E aí sim, depois de tempo de batalha, de estudo, vocês vão começar a ter sucesso, né? Sucesso entre aspas, né? Porque para mim sucesso é educar bem os meus filhos. E esse sucesso vai ser atingir o fim último, né? Que é o principal de tudo, que é que a nossa família toda vá para o céu. Que é que os meus filhos vão para o céu. Que eu quero que eles não sejam somente, sei lá, grandes intelectuais, não é esse o objetivo, mas que eles possam ser bons cristãos, bons filhos de Deus, pessoas boas que construam uma nova sociedade. E se você aí na sua casa, você mãe que está me escutando, construir bem o seu lar forte, firme, educar bem os seus filhos, você está colaborando com os meus filhos também. Nós vamos enriquecer essa nova geração, porque vocês lá educando bem seus filhos, eu aqui lutando e educando bem os meus filhos, nós vamos estar educando novos adultos aí para amanhã serem melhores políticos, melhores médicos, melhores advogados. Entendem que todos nós ganhamos educando bem os nossos filhos? Todos nós ganhamos. E isso, a partir desse sacrifício de fazer homeschooling, que não é o fim o homeschooling é o meio de tudo isso, porque daqui a um pouco eu já tenho um filho adolescente, daqui a um pouco eu não preciso mais do homeschooling para o Igor, mas foi um meio que eu usei para levá-lo à santidade, para levar o caminho para Deus. Então, assim, usem as ferramentas que vocês têm na sua casa, gente. Não tenho dinheiro para comprar um livro, consigo imprimir, prima. Não consigo comprar tal livro, busca na biblioteca, consegue emprestar da biblioteca, pede emprestado para alguém e estude com qualidade. Não transmitam aos filhos de vocês o jeitinho brasileiro, gente, por favor, não façam um jeitinho brasileiro de que empurrar com a barriga e vai empurrando, ou aquela questão do jeitinho brasileiro de tá tudo bem, eu li pela metade ali, agora eu sei o que é. Não, estudem com profundidade. Ensinem as virtudes certas para os filhos de vocês, que é trabalho. A gente só vai conseguir as coisas se a gente trabalhar, se a gente se dedicar. Eu quero aprender uma língua, eu vou ter que me dedicar. Eu vou ter que dedicar horas, eu vou ter que sentar, eu vou ter que ler para eu poder aprender aquela língua. Se eu quero aprender bem português, eu vou ter que sentar, me dedicar para aprender bem português. Então isso você vai ensinando os seus filhos nas verdadeiras virtudes, para trabalho. Ordem, organização, disciplina, tem que acordar, tem que levantar, tem que arrumar a cama, tem que organizar as coisas para criar crianças fortes, gente, não crianças mimadas, molengas, choronas, que, eu tenho que perguntar tudo para a mãe. Não, que saibam fazer, que saibam ter atitudes, que não virem esses eternos adolescentes que nós temos hoje em dia, que tem 20, 30 anos aí, mora ainda com a mãe, não faz nada, não sabe fritar um ovo, não sabe se organizar sozinho e que fica choramingando aí na internet falando dos outros ainda, entende? Vamos criar uma mentalidade diferente, filhos fortes para uma sociedade forte. Então, essa crise, isso que nós estamos vivendo, tem que nos chacoalhar, tem que nos alertar, dizer, poxa, o que eu tô esperando
pro amanhã? O que que eu vou fazer para os meus filhos? O que que eu vou fazer para minha casa? O que que eu, como mãe, espero? O que que eu vou ser? Então, ainda mais esse tempo que nós vivemos essa questão das tragédias aí, de muitos grandes morrendo pelo esse vírus aí, né? A gente teve a perda agora do Dom Henrique. É tão lindo ver que ele falava isso pra gente, né? Se doar por uma causa que vale a pena. Qual é a causa que vale a pena você se doar? Qual é a causa que vale a pena você se doar sua vida por amor? Se não é uma mãe pelos seus filhos, pelo seu marido, pela sua casa e pela sua família. Eu acho que isso é o ponto mais importante. Doar por aquilo que vale a pena. E o que vale a pena para vocês? Para mim, vale a pena educar bem os meus filhos para que eles voltem para Deus. E isso vai fazer sentido para mim. Né? E não importa o diploma, não importa nada disso. Importa que eles sejam algo para Deus. E eu seja algo para Deus. Onde que o que mais eu tenho medo, sim, com o homeschooling, com a minha vida de mãe, com a minha vida de esposa, é que Deus olhe para mim e diga que eu não cumpri o que eu tinha que fazer. Que Ele olhe para mim no juízo lá e diga assim, olha, era para você ter feito isso e você não fez. Isso eu tenho medo. Ou você não educou bem os seus filhos. Ou você deixou seus filhos se perderem porque você teve preguiça de trabalhar, preguiça de acordar, preguiça de fazer as coisas. Então, pense, gente, se doem por uma causa que vale a pena. Qual é a causa que você quer que vale a pena para sua vida? É o homeschooling? Assumir o homeschooling? Assumir a educação dos seus filhos? Então, doe-se para os seus filhos. Não é fácil? Não. Vai ser uma luta todos os dias? Vai. Tem casa para organizar, casa para limpar, livro para ler? Vai. Mas luta por isso. Porque você vai ter a recompensa lá na frente. Uma que vai ser dos teus filhos bem educados e outra que você pode deitar no seu travesseiro e dizer, eu cumprir o que tinha que ser feito, né? É olhar lá para o dia do casamento, né? O nosso dia do casamento, onde que a gente promete lá no altar, perante Deus, né? Perante o nosso esposo ali, de ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, até os fins, né? Até os últimos dias das nossas vidas, né? Então é isso, gente, é lutar todos os dias, é assumir essa promessa que a gente fez no dia do nosso casamento de aceitar também todos os filhos que Deus tem para nós, essa abertura à vida, abertura às grandezas de Deus. Não é fácil, mas a gente está aí para provar que é possível e que Deus não desampara. A gente já passou por muitas dificuldades financeiras, muitas dificuldades que passamos ainda, mas eu nunca pensei em assim dizer não para Deus. Ou não, agora não, Senhor, não. Nunca pensei nisso. Eu tenho medo de dizer que, poxa, será que não ia estar vindo mais um filho que se torne um santo? Ou que faça uma grande causa? Então pense nisso, né? A ser aberto à vida, a ser aberto à promessa que você fez no altar, educar bem a prole, né? Como pede a igreja, né? Educar bem nossos filhos para Deus, catequizá-los, sim, em casa, não espere por terceiros, catequize seus filhos em casa, rezem com seus filhos em casa, porque nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos o dia de amanhã. E essa live vai ficar aí registrada para quem quiser ver, partilhar depois, assim, e que uma abertura minha de coração aí para vocês, que assim, ó, gente, pensem, é o hoje, amanhã ainda não existe, então façam hoje, se organizem hoje, organizem sua rotina hoje, luta hoje, leia o livro hoje, não deixa para amanhã, porque a gente não sabe, gente, o dia de amanhã, não sabe. E assim como nós estamos vivendo essas tragédias aí, não sabemos o que vai acontecer. Não sabemos o futuro. Então, vivam hoje, gente. Dediquem hoje. Eu tenho convicção de dizer hoje que valeu a pena esses anos do homeschooling, porque eu vejo meu filho hoje, o Igor, adolescente, com 13 anos, já fazendo suas próprias escolhas, o que ele já estudou, o que ele já vivenciou na vida dele, e ver que tá valendo a pena. Tá valendo a pena porque eu tô construindo alguém importante e que vai fazer diferença. Não porque vai ser um grande aí, tal, não, porque ele vai ser alguém grande de alma. Isso que vai ser importante, tá bom?
Ok, pessoal? Não sei, eu nem percebi muito aqui, não prestei atenção se tinha alguma mensagem, alguma pergunta aqui. Mas qualquer coisa, se vocês tiverem perguntas, dúvidas, mandem aí pra gente, nosso direct, pro WhatsApp, tá bom? E espero que essa partilha de hoje possa enriquecer e acalmar o coração aí de muitas mães. A gente vai preparar aí umas lives também para ajudar umas partilhas maiores aí, principalmente para mães que querem com filhos maiores. Muitas já me pediram, filhos com acima de 10 anos, o que fazer com adolescentes, pré-adolescentes, como fazer homeschooling com eles maiores. Eu vejo que agora que entra a beleza do homeschooling quando eles estão maiores, assim, sabe? Depois dos 10 anos, ali, 11, 12, 13 anos, eu acho que o homeschooling se torna bem mais bacana do que quando a gente tá nas fases iniciais ali. Claro, todas as fases são bacanas, mas assim, eu digo que a gente consegue ter um diálogo legal, partilhas, conversar, ver como que a criança se expressa. E quando eles são pequenininhos, a gente fica mais cuidando, né? Na pré-alfabetização, para que eles sejam bem alfabetizados. E quando eles estão nessa fase de pré-adolescência, adolescentes, a gente já consegue conversar, olhar nos olhos, fazer partilhas, estudar junto, pesquisar junto. Eles já começam a falar o que tem no coração deles. Então, isso é bacana. Tá bom, pessoal? Então, Deus abençoe aí quem esteve presente aí nessa live surpresa, que eu peguei todo mundo de surpresa, mas só para partilhar aí com vocês um pouquinho. Então, que Deus abençoe imensamente as famílias de vocês, cada um. Eu tenho um bebezinho aqui para dar de mamar já, tá bom? Então, estejam conosco. Até vendo os nossos materiais aí, nosso material de catequese, nós temos um programa de estudos aí que está aberto para quando vocês quiserem adquirir e vai ajudar muito a nossa família. Então, os nossos alunos também, que a gente já tem aí, tanto do grupo do nosso curso de xadrez, como do programa de estudos, que a gente aí tá todos os dias em conversa, trocando experiência com essas famílias, enriquecendo e levando um pouquinho de luz aí a cada um deles. E é o que a gente tem para nós, para nossa família e o Diego, assim, é ser sal da terra e luz do mundo, né? A luz não pode ficar escondida debaixo da cama, a luz tem que estar no alto para iluminar, tá bom? Então, Deus abençoe imensamente, fiquem com Deus, né? Que o bom Deus olhe por cada um de vocês e peçam sempre, gente, a luz e a graça do Espírito Santo para iluminar a vida e a família de vocês. E não esqueçam, eduquem seus filhos para Deus, primeiramente para Deus, para o céu. Levem seus filhos a amarem e serem fiéis aos mandamentos de Deus, porque daí ali vai sim fluir a obediência, vai haver caridade, vai haver busca das virtudes e o crescimento dessa família, tá bom? Então, fiquem com Deus e até mais. Tchau!